meus amigos e minhas amigas. Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje iremos conversar sobre pavão e como iniciar uma criação. O pavão é uma ave do gênero pavo e afropavo da família dos fazões. Sua alimentação é à base de insetos e outros pequenos invertebrados, mas também come sementes, frutas e outros itens nutritivos que estão sempre disponíveis rapidamente. Existe uma expressão popular que diz que quando uma pessoa gosta de se exibir, ela é um pavão. De fato, não há como a ave passar despercebida quando o macho empina e abre as penas da cauda em um diâmetro que pode chegar a 2,5 metros. Com um enorme leque de cores variadas, a imagem exuberante impressiona. Gente, então vamos lá. Como fazer a minha criação de pavão? A criação de pavões é voltada principalmente para ornamentação de ambientes e confecção, mas sua carne e seus ovos também são comercializados. A beleza do colorido vibrante natural faz da plumagem do pavão um dos principais produtos de venda para quem cria a ave para fins comerciais. Tanto os animais vivos são procurados para ornamentar chácaras, sítios, parques e jardins de estabelecimentos públicos, quanto as penas que caem na época da muda servem para decorar ambientes, adornar objetos e compor fantasias, principalmente do período do carnaval. Grande e nutritivo, o ovo da pavoa é outro produto da criação que tem demanda no mercado, apesar de ser menos difundido do que o da galinha. A carne, saborosa e macia, também não é ainda muito comum na mesa dos brasileiros, mas tem presença em cardápios de restaurantes de comidas exóticas. Fácil de lidar, o pavão é dócil e adapta-se bem à vida do cativeiro quando o manejo é adequado. Pode ser criado em espaço pequeno, desde que o local tenha tamanho suficiente para ele se movimentar. Além de ser de grande porte, a ave possui uma cauda longa. O produtor não tem muita preocupação com a saúde do pavão, pois como ele é bastante resistente, dificilmente adoece. É recomendado manter o viveiro sempre higienizado, com água limpa e fresca disponível para as aves que vivem, em média, 16 anos. A reprodução, no entanto, é boa até os 6 anos de idade. Desde sua origem na Ásia, onde foi considerado o animal sagrado por certo tempo em vários países orientais, o pavão gosta de dormir em lugares altos para a preservação da espécie. Por isso é importante contar no viveiro com puleiro de madeira, material que pode ser aproveitado de sobras existentes na propriedade. Sem necessidade de grandes investimentos, a atividade tem custo baixo e é rentável. Pessoal, mãos à obra! Para começar, a compra de pavões deve ser realizada de produtores experientes. Comece com um macho e uma ou duas fêmeas saudáveis e de linhagens de raças puras, para assegurar penas com tons de intensidade destacada. Entre as mais conhecidas estão pavão azul real, que tem na cauda desenhos que parecem olhos, o pavão branco, pavão verde de Java, pavão ombros negros e pavão arlequim. O valor da ave depende de vários fatores, como idade, raça e, inclusive, comprimento da cauda, indo de 600 a 1.200 o casal. No entanto, em geral, os preços caem após o período de reprodução e acasalamento, quando ocorre a troca de penas. Locais de clima tropical a quente são os mais indicados para criar os pavões. Embora as aves possam ficar soltas na propriedade, o mais indicado é mantê-las em viveiros instalados em terrenos secos e com boa incidência de sol. Disponibilize um espaço com areia, onde os pavões gostam de se deitar e comer os grãos para auxiliar a digestão. O viveiro pode ser construído pelo próprio criador. De material, são necessárias madeira, tela de arame e telhas de barro. Em uma área de 3 metros por 2 metros e altura a partir de 2,5 metros, instale as telas nas laterais e no teto.
que deve ter parte coberta pelas telhas para proteger as aves da chuva e do sol muito forte. Escolha um local protegido de ventos e umidade. Evite que os animais fiquem em contato direto com o chão, usando palha seca ou serragem de madeira como forro, com trocas a cada 8 dias. É preciso recorrer a uma criadeira elétrica ou a gás, pois as pavoas não se dedicam ao aquecimento que os filhotes precisam nos primeiros 2 meses de vida. O equipamento deve ser instalado em local protegido de sol e chuva e ter temperatura regulada de acordo com o crescimento das penas dos pavõezinhos. Apesar da rusticidade dos pavões, são recomendados alguns cuidados no manejo, principalmente em relação aos filhotes, que são frágeis e sensíveis à umidade, ao frio e às verminoses. Apesar do pavão ser um animal resistente, ele precisa ser vacinado contra a doença de Newcastle do 1º ao 4º dia de vida. Após 20 dias de vida, imunizar contra a bolba aviária e assim que completar 6 meses, vermifugar com piperazina. A sua dosagem deve ser repetida a 4 meses. Para cada fase da vida do pavão, há uma alimentação específica. Após 24 horas do nascimento, os filhotes devem receber ração inicial por 6 meses, quando então passa-se para a de crescimento. No período de acasalamento, alimente as aves com ração de reprodução e postura. Reforce as refeições dos filhotes com ovos cozidos e folhas picadas, mas não dê alface. Ela causa diarreia e enfraquece a ave. Instale um bebedouro automático para ter sempre água limpa, fresca à vontade. As características da cauda colorida, que chega a ter mais de 2,5 metros de comprimento e pode ser aberta como um leque, não tem qualquer utilidade cotidiana para o animal e seria um exemplo de seleção sexual. Os pavões exibem um complicado ritual de acasalamento, do qual a cauda extravagante do macho tem um papel principal. No Japão, foi realizado estudo onde foi contestada a crença por trás da ornamentação das plumas do pavão, concluindo-se que quanto mais o macho se agitar diante de uma fêmea, hipótese ele teria de conquistá-la. Por conta dessa interação, os pesquisadores dizem que talvez sejam seus movimentos e gritos de acasalamento e não os famosos ocelos que mais atraíam as fêmeas. Durante um estudo que demorou 7 anos dos rituais de acasalamento dos pavões, os pesquisadores descobriram que mesmo os machos com um leque pouco atraente e com menos ocelos, mas com muito movimentos e gritos, chamaram a mesma atenção que os outros. O período de reprodução dos pavões ocorre entre setembro e janeiro, com as aves que já atingiram 2,5 anos de vida, idade da maturidade sexual dos pavões. Com 2 a 3 posturas por ano, a pavoa bota em média 23 ovos, que eclodem em cerca de 28 a 30 dias. Durante o choco, galinhas e peruas podem substituir as pavoas, que não são muito afeitas à prática. As penas da cauda dos pavões gerou o interesse de várias culturas pela sua exuberância de cores e beleza e justificou a sua criação em cativeiro. Já foram criadas diversas variedades por seleção artificial que apresentam plumagem branca, negra, púrpura, entre outras cores. No topo de cada fileira de penas do pavão você verá uma forma semelhante ao ocelo redondo e brilhante, ou como um pequeno olho. Ocelo deriva do latim oculus, que significa olho. Essas plumas, como da maioria das aves, são iridescentes, ou seja, multicolorida, o que as confere e dá uma beleza ímpar. Todo ano, no final do verão, o pavão sacode sua cauda e toda sua plumagem maravilhosa vai caindo aos poucos. Esse processo de muda é comum não só no pavão, como em diversas outras aves. As penas envelhecem e perdem sua funcionalidade, e como elas não se autorregeneram com o tempo, caem e serão inteiramente substituídas.
Para cuidar das penas de pavão que caíram, mergulhe-as em água fria para remover toda sujeira ou detrito. Em seguida, enxague as penas com água morna e coloque-as em uma caixa. Polvilhe serragem de madeira por cima para remover toda a umidade. Retire-as e sacuda suavemente para remover a serragem. Retire a poeira das penas do pavão usando um espanador ou um pano de microfibra. Armazene as penas que não estiverem expostas em uma caixa de cedro ou hermétrica. Coloque naftalina na caixa para evitar danos causados por traças. Agora vamos ver os tipos de pavão. Pavão indiano. O pavão, o macho, pescoço azul, com longas penas na cauda. Pavão bombom é a ave com a maior cauda do mundo. E o pavão sedentário é o pavão que possui o pescoço mais longo. A fêmea, a pavoa, pescoço com tom verde, com o resto das penas cinza. Portanto, o pavão é um animal que apresenta dimorfismo sexual acentuado. Existem várias variedades de pavão indiano. Pavão branco é uma variedade de pavão bonita e rara do pavão indiano que custa caro. Pavão arlequim é uma outra variedade de pavão da mistura de duas cores, o branco e o azul. Pavão ombros negros é outra variedade do pavão que o macho possui as cores semelhantes do pavão comum e que possui asas negras. A fêmea possui as cores brancas com cinzas e marrom. Pavão verde. O macho tem a cauda muito longa. Já a fêmea, diferente do pavão indiano, a fêmea do pavão verde é igual ao macho, mas tem a cauda bem menor. Pavão do Congo. O macho é preto e azul com ocelos na ponta da cauda. Já a fêmea é verde e cinza. Resumindo, para você iniciar a sua criação de pavão, você irá precisar de uma fêmea para um macho. O custo do casal é a partir de R$ 600 até R$ 1.200, dependendo da variedade e idade. Após 24 meses do início da atividade, você irá começar a ver o retorno do seu investimento. A reprodução acontece de setembro a janeiro, com 3 posturas, que podem gerar 30 ovos. E vocês? Já conheciam sobre a criação do pavão? Você tem um ambiente aí na sua chácara propício à sua criação? Conte pra nós através dos comentários. Já se inscreva no canal caso não for inscrito. Deixe seu like E compartilhe com seus amigos. Até mais!